Fala aí, meu povo, boa noite, vocês estão bom? Muito bem, hoje eu vou tentar falar mais pausado, inclusive falar mais baixo, porque o meu príncipe, o Otto, está dormindo aqui do meu lado, tendo em vista que eu pedi para minha esposa me representar aí em uma reunião que ocorre agora lá na Câmara Municipal, onde pais se reúnem para tratar a respeito de um assunto que é extremamente importante para todos nós, que é a questão da atenção para com as nossas crianças autistas aqui em Guapé. Então, dadas as circunstâncias, o cansaço, eu tenho recorrido à minha esposa para que ela possa estar me ajudando, mais do que já ajuda, diretamente em questões que entendo que ela possa me representar. Eu estou vindo aqui hoje principalmente para me retratar acerca de uma questão que eu pontuei, inclusive pelos ânimos, pelo contexto e pela vontade que eu tenho de que as coisas aconteçam em conformidade para que a nossa população seja beneficiada. Obviamente eu sou humano, sou movido por emoções e eu erro como todos também erram. Entretanto, eu não vou ficar aqui maquiando os meus erros e tentando passar pano e dizendo que aquilo que eu cometi foi correto e... Bom, eu não tenho por hábito fazer isso e... Estou olhando aqui, o Otto está mexendo, eu acho que eu já estou falando muito alto. E eu não tenho problema nenhum em pedir desculpas quando entendo que errei. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é acerca de uma publicação que foi feita por uma cidadã guapeense, pela segunda vez me chamando de mentiroso, me acusando de que eu havia distribuído fake news aí para os senhores. Bom, eu realmente entreguei uma informação que não é realmente aquilo que eu havia dito. A questão é, eu não menti na intenção de persuadi-los, eu não menti na intenção de ludibriá-los. Na verdade, eu não menti. O que houve foi uma confusão da minha parte, dado tantos obstáculos que eu tenho encontrado no caminho, e não é de agora, né? Como ela bem pontuou, e até algo que me trouxe muita surpresa, porque uma das poucas vezes que eu encontrei realmente coerência no discurso dessa pessoa, não pelo fato de ter apontado erros aí de opositores políticos nossos, até porque eu sei muito bem, primeira crítica direcionada a mim, segunda crítica direcionada ao médico, e os familiares, aqueles que têm vínculo e que ela obviamente está apoiando, permanecerão sem as críticas que obviamente ela haveria de fazer, né? Tendo em vista que chega a ser cômico dizer que quem esteve do lado desse prefeito não sabia o que ele estava fazendo. Mas deixemos isso para uma segunda oportunidade. O que eu quero dizer a vocês é que eu sempre trago questões relacionadas à saúde pública no nosso município. E assim que eleito fui, uma das primeiras ações que tivemos, dado o momento trágico de pandemia Covid-19, foi buscar alternativas e conhecer de estruturas que estavam trabalhando com responsabilidade, com ética, para propor isso aqui para a nossa gente, né? Para de alguma forma ainda tentar dialogar com aquele diabo de saia que eu disse outrora e que eu não retiro de maneira nenhuma esse meu adjetivo utilizado, porque para mim, quem trabalha de maneira maquiavélica com recursos públicos já não merece grandes adjetivos. Quem faz isso com recurso para cuidar de doente, para mim, pior ainda. Então, da mesma forma que existem pessoas inspiradas pelo Criador, eu sei que tem o outro lado que acaba inspirando e desvirtuando pessoas fracas que caem na tentação e na avareza pelo dinheiro. Então, eu, em uma viagem que fiz com a Maria Áurea, logo no início, se eu não estou enganado, março ou abril de 2021, eu fui à cidade de Campo do Meio para conhecer a estrutura hospitalar de lá. Já sabia de algumas questões que eram infinitamente melhores do que a nossa situação e fui lá ver de perto. Então dialoguei com o presidente do hospital, dialoguei com o prefeito, secretário de saúde e colhi algumas informações referentes ao que era feito lá e infelizmente não era feito aqui. Tomei nota, mostrei para os senhores no caderno, só que na hora de publicar aquela última live, eu não sei que confusão que eu fiz, ela não ficou e eu não consegui salvá-la.
Então, eu tenho as anotações e me recordo de ter transitado por todo o hospital, de ter visto a ala nova desse hospital que estava sendo construída, diga-se de passagem, com recurso do governo federal, né, do Jair Bolsonaro, que diferente desse cretino, desse canalha aí, que não precisa dizer qual é, que dá atenção, né, para essas patifarias que acontecem, enquanto isso, os nossos irmãos gaúchos lá morrendo afogados e a Marinha sequer sem condições de abastecer os seus barcos para ir lá prestar socorro. Mas, voltando para a questão precípua, eu anotei algumas questões referentes ao hospital de lá, tais quais a questão dos servidores, começando pela discrepância do número de enfermeiros servidores no hospital de lá para com o daqui. Guapé é uma cidade maior do que Campo do Meio, recebe pelo menos 1/3 a mais de arrecadação e, infelizmente, detém até hoje, né, um quadro para operacionalizar a estrutura hospitalar que temos, infinitamente menor do que dispõe a cidade de Campo do Meio. Então esse foi o primeiro ponto que me saltou aos olhos. Na época, se eu não me engano, Guapé tinha 40 e alguns servidores, 42, 43, e Campo do Meio tinha 77, sem considerar os médicos, que eram contratados através de uma licitação feita pela prefeitura, que escolhia através de uma empresa médica que oferecesse os especialistas que a prefeitura precisava. No caso, à época, ginecologista, ortopedista, sim, entre outros profissionais. Agora, o fato das crianças nascerem em Campo do Meio, sim, eu pontuei que nasciam lá e esse foi o equívoco que eu cometi. A questão é, realmente as crianças de Campo do Meio não nascem em Campo do Meio, eu peço desculpas por ter noticiado isso dessa maneira. Não foi por maldade, não foi para ludibriar, não foi para conquistar apoio de absolutamente ninguém. Eu utilizei disso porque, na conversa que tive, eu compreendi de maneira equivocada que as crianças nasceriam lá, até nos mostraram a ala que seria disponibilizada para isso, mas não conseguiram operacionalizar porque a ginecologista de Boa Esperança não queria residir em Campo do Meio. Lá do outro, diferente daqui de Guapé, que uma gestante tem que esperar o filho quase nascer para ser encaminhada via SUS para Passos ou para Piuí, lá imediatamente quando a gestante precisa de fazer o seu parto, ou cesárea ou parto normal, é encaminhada para a cidade de Alfenas, que, diga-se de passagem, é bem próximo ali de Campo do Meio. Então, a logística já facilita. E essas mulheres não precisam passar o que as nossas gestantes passam aqui. E não precisa ficar trazendo os detalhes aos senhores. Qualquer mulher que já tenha tido filhos sabe bem do que eu estou falando. No caso, eu tenho 3. Uma nasceu aqui, mais particular, e os outros 2, nenhum deles nasceram em Guapé. Então isso é um sonho que eu tenho, é algo que eu carrego comigo e que eu sei que é possível tendo boa vontade. Se a roubalheira acabar, se a baderna, essa demagogia, essa hipocrisia nojenta acabar, se tivéssemos um político realmente engajado, como vendeu aí, conforme disse, eu não gosto nem de ficar utilizando esse termo não, uma série de inverdades, porque a pessoa quando fala que trouxe R$1 milhão para a cidade, ela precisa, ao menos, mostrar a documentação de que a referida verba chegou a pedido dele. Falou de Duarte Belchior, de uma infinidade de deputados que agora florescem, né? Tal qual jasmim no campo. Então, eu, mais uma vez, eu faço essa retratação, não tenho o menor problema de fazê-la, como as minhas críticas são feitas ao vivo, eu peço desculpas aos senhores, como eu critico também, faço ao vivo. Não tive a menor intenção de enganá-los. O que eu fiz foi para chamar a atenção dos senhores, e não é por esse equívoco que eu cometi, que eu mudo a minha opinião. Eu convido os senhores a irem em qualquer uma das estruturas hospitalares da região. Podem ir a Cristais, podem ir a Campo do Meio, podem ir a Capitólio, podem ir em São João Batista do Glória, pode ir em Nova Barra, pode ir ali em Licínia. Que todas as estruturas hospitalares de todas essas cidades aqui no entorno da nossa é infinitamente melhor do que a estrutura hospitalar que temos à disposição na Santa Casa. E eu estou resguardando as minhas críticas à estrutura. Eu não estou apontando equipe
médica, eu não estou apontando equipe de enfermeiros ou qualquer outro servidor da Santa Casa. Eu já deixei muito claro aos senhores, eu só não confio em um médico aqui, e não é o caso do candidato, do pré-candidato. Porque se eu chegar lá e tiver que ser atendido por ele, eu vou ser atendido tranquilamente. Se um filho meu precisar do atendimento dele, eu tenho total segurança de deixar os meus filhos ser atendidos por ele. Eu não misturo coisas pessoais, profissionais, com questões políticas. É apenas um médico que eu não confio de maneira nenhuma. Só esse e nenhum mais, e deixo claro novamente, não é o pré-candidato. Não é o caso dele. Eu não vou de maneira nenhuma levar críticas com relação ao comportamento e ao trabalho dele, porque isso, até a presente data, nunca me afetou. Comigo ele nunca foi grosso, com a minha família ele nunca foi grosso. Sempre que eu precisei, eu fui bem atendido por ele. Então eu não vou vir aqui na internet ficar fazendo ilações de questões pessoais. As minhas críticas sempre foram direcionadas na questão estrutural, na questão daqueles que seguram a caneta, na questão daquela cretina, que não precisa falar quem é, né? Daquelas cretinas, no caso, uma no executivo e a outra no legislativo, que fizeram tanta barbárie. Quando eu me lembro daquele discurso nojento, pedante, porque eu confio, confiava tanto que quem ela mais confiava está lá na cadeia. Então isso sim me faz perder um pouco do prumo, porque lidar com esse tipo de situação realmente não é fácil. E eu não estou caindo de paraquedas. A minha história, a minha trajetória, eu posso bater no peito que nenhum outro político teve. Eu comecei desse tamanhozinho, de baixo, pagando para ver. Se fosse para me dar bem, para ter levado vantagem política, eu já estava rico. E bem rico, diga-se de passagem. Ah, os senhores não acreditam? Será que eu não teria conseguido? Era só eu ter me calado. Talvez eu fosse hoje pecuarista, agricultor, empresário. É mentira que existem vereadores que se tornaram milionários em bem pouco tempo. Estou mentindo? Então eu não estou vindo aqui para alimentar o meu ego, eu não estou vindo aqui para defender coronel, eu não estou vindo aqui para manter o curral de deputado A ou deputado B. Todas as minhas palavras, as minhas condutas são pautadas naquilo que eu acredito e naquilo que eu espero para que um dia essa cidade seja literalmente melhor. Eu não estou aí fazendo enquetezinha nojenta, dissimulada, para me autopromover. Eu não estou aqui falando que uma pessoa é do mal e depois passando a caminhar com ela. Eu mantenho as minhas convicções e sei muito bem qual caminho eu devo seguir. E eu sou homem suficiente para dizer, me perdoe, eu errei. E olha, eu estou criticando porque eu tenho fundamentação nisso, nisso, nisso e nisso. Fui chamado de louco durante quanto tempo? Quando eu disse que a nossa cidade estava dominada por uma quadrilha, muita gente dessa cidade me apontou o dedo e me chamou de louco, que eu gritava, que eu falava demais. Tudo que eu falei está se materializando. Se materializou de forma contundente e tenho certeza que se materializará ainda mais. Para trazer uma notícia para os senhores já de antemão, e depois, para quem quiser acreditar que eu sou algum sensitivo, ou que eu tenho algum poder sobrenatural, já adianto, o prefeito afastado será cassado. Ora, Tiago, como você sabe disso? Você não dialoga com mais do que 2 vereadores que lá estão. Então, como você tem essa informação? Eu tenho. Fiquem tranquilos que a cassação do prefeito acontecerá. O único detalhe é que o processo está cheio de vícios, porque infelizmente não tiveram assessoria jurídica adequada, porque eles não quiseram. Isso daí é um gatilho que eles deixam para caso o chefe deles saiam e possa recorrer na justiça. Porque se houve algum atropelo, alguma falha no procedimento, a justiça pode derrubar através de uma ação. É o que eu estou tentando demonstrar ao judiciário já há bastante tempo e com fé em Deus está muito próximo de isso ficar claro também. Então, o que eu falo para os senhores, eu tenho propriedade para dizer. Eu não preciso vir aqui ficar mentindo, ficar distribuindo fake news. Fake news distribui quem apoia aqueles, sabe aquele clássico desenho dos 3 macaquinhos? Um tampando os olhos, outro tampando o ouvido e o outro tampando a boca. Não falo, não escuto, não vejo.
algumas pessoas utilizam de uma característica de um dos macacos, duas, às vezes as três, conforme conveniência. Então, para quem quer fazer campanha para um político que viu tudo isso acontecer e não fez absolutamente nada, eu respeito, é a democracia. Para quem ainda entende que eu sou louco, que eu não tenho maturidade, equilíbrio emocional para lidar com essas questões, eu entendo, faz parte da democracia. Agora eu queria saber se aqueles que se dizem tão bons e tão diferentes e que fazem uma campanha independente teriam um equilíbrio emocional para lidar com tanta patifaria. Enquanto eu fui caçado por não ter cometido nenhum crime, o bacana está lá. E a Câmara fez o quê? O vereador Everton Gonçalves, que compõe a comissão processante, aonde ele estava fingindo que não está acontecendo nada. Por quê? Porque é um subalterno daquele que está preso. E possivelmente eles temem, né? Caso o bacana resolva falar, pode dar muito ruim para ele. Como pode dar muito ruim para outros parlamentares. Como pessoas que os senhores não sabem ainda, porque obviamente isso daí está dentro do processo e nem todo mundo é advogado ou tem à disposição um advogado que possa estar olhando essas questões, como eu, graças a Deus, tenho, quem olhe por mim. Para mim, né? Tem muita gente aí que não foi para o mesmo lugar porque fez a famosa, vocês sabem bem, né? Vejam, analisem o que aconteceu na Lava Jato. Um fala daqui, o outro fala daqui. Sabem, a famosa delação premiada? Tem gente aí cantando como canarinho para não ir para gaiola também. E isso tudo aconteceu e eu não estou vindo aqui comemorar a desgraça de absolutamente ninguém. Mas é importante, porque eu sei que vai chegar ali. Está muito perto. E não é desejar mal para absolutamente ninguém. É porque eu sei, e tem muita coisa que eu ainda não posso falar. Eu sei o que fizeram no verão passado. Eu sei quanta gente sofreu por não termos o básico, quando poderíamos ter tido mais do que o suficiente, caso tivéssemos pessoas comprometidas e que dispusessem de coragem suficiente para olhar e falar assim, não, isso daqui está errado. Ah, porque eu fiz uma festa com o padre e arrecadou tanto. Bom, uma salva de palmas. Quantas pessoas doaram gado, café, contribuíram com inúmeras festas? Quantas empresas nas cidades se disponibilizaram a contribuir com a Santa Casa? Eu mesmo consegui, através do Credifor, antigamente Crediguapé, recursos para instalar o equipamento de energia fotovoltaica, que também consegui através de uma emenda de um deputado que mandou o dinheiro para cá, mas misteriosamente ninguém sabe para onde foi o dinheiro e a energia solar fotovoltaica não foi instalada. Por quê? Bom, eles vão ter que apontar isso daí para a justiça mais cedo ou mais tarde, porque eu denunciei, obviamente. Eu não fui lá pedir dinheiro para deputado para entrar em uma instituição para fingir que eles estariam utilizando esse recurso ao nosso favor. Eu não fui lá calçar a cara e pedir dinheiro para deputado, para eles colocarem ali, para virar peixe ou porco, para fazer farra, como ficou explícito aí nos áudios e mensagens, né, que circulou aí nas redes sociais, e foi possível tomar ciência do que era dito por essas pessoas. Manda a Santa Casa pagar, eu estou mandando. Olha, um empresário que manda e desmanda na Santa Casa, não tinha ninguém lá para ver o que estava acontecendo. Ah, não, eu fui fazer festa junto com o padre. Bacana. Mas você não viu o que o empresário estava fazendo, não? Olha, o deputado que você apoia hoje falou que mandou tantos mil reais para melhoria estrutural, para reforma da Santa Casa. O senhor não viu nem um tijolo sendo assentado? Nem uma telha sendo trocada? Isso não lhe chamou atenção? Há um ano atrás não queria ser candidato. Agora quer e vem falar que conseguiu e põe ainda a legenda aqui, ó. Imagina a hora que nós fizermos. Será? Será que viu quantos lotes
foram doados para a Santa Casa? Sabe quanto é o valor de 7 lotes ali no loteamento Algarve? Será que ele sabe quanto custa 1.500 e poucos metros quadrados que foi doado para a Santa Casa e misteriosamente foi parar nas mãos de um político? E os 11 mil metros quadrados doados para a Santa Casa lá no campo de aviação, que estavam sendo vendidos aí como vende-se pão na feira? Aí depois era simples, né? Ia algumas pessoas com os braços abarrotados de papéis, junto à secretária de saúde, apresentava lá uma planilha de Excel para aquele tanto de idiotas que não sabiam questionar absolutamente nada, podia escrever uma receita de miojo lá para eles, que para eles estava tudo certo. Agora, para mim não. Para mim não. Eu não estava enchendo o meu bolso com dinheiro sujo para me calar de frente a essas barbáries. Ah, você está apresentando aqui, secretário de saúde? Muito bem. Daqui a documentação aqui, fui anexando tudo. Toma Ministério Público, toma GAECO, toma promotor, toma investigador. Estou aqui, ó, estou municiando vocês. Não sou promotor, não sou policial, não sou juiz. Eu não tenho poder para barrar essa gente sem ter maioria na Câmara. Eu não tinha maioria na Câmara, então o vereador sozinho, como diz o velho ditado, uma andorinha só não faz verão. Portanto, fica mais uma vez demonstrado a importância dos senhores votarem com isso daqui, ó. Deixa isso daqui para depois. Isso aqui é importante para nos trazer sensibilidade, para nos fazer sentir a dor dos nossos irmãos. Mas na hora do voto tem que ser com a razão. Se você continuar votando porque é bonitinho, porque eu sou profissional, eu fiz tantas cirurgias, muito bem. Eu ajudei a plantar não sei quantos mil pés de café. E eu não estou dizendo plantar com as minhas próprias mãos, não. Mas eu prestei assistência de forma a contribuir com inúmeros produtores rurais. Qual a relação que isso tem com a minha conduta política? Não sei. Não sei. Eu não vou vir aqui me vangloriar de ter lidado com animais no Mato Grosso, no Pará, no Rio Grande, em Santa Catarina, em Mato Grosso do Sul, em Goiás. Que diferença isso faz para a sociedade guapeense? Acho que o que a sociedade guapeense tem que preocupar é com a minha conduta política. Se eu falo alto, se eu falo baixo, se eu gosto de cerveja ou se eu gosto de pinga, se eu bebo ou se eu não bebo, desde que o meu comportamento não esteja atentando contra a sociedade, isso não faz diferença absolutamente nenhuma. Eu sempre trago aqui nas minhas publicações a figura daquele que continua sendo, infelizmente não está aqui mais, o meu maior ídolo, a minha maior inspiração, Enéas Carneiro. Obviamente, uma ou outra coisa, né, eu destoo do pensamento e resguardo a minha insignificância perto do brilhantismo, da genialidade daquele homem. Quem me dera ter 5% do intelecto, da capacidade cognitiva daquele homem. Foi taxado de louco. Morreu sendo taxado de louco. E quem fez isso? Essa mídia podre, porca. E nós, que na maioria das vezes, enxergamos o quê? Aquela barba excêntrica. Qual o problema? Dele ser barbudo, dele ser careca? Que diferença isso faz? Isso ficou explícito em uma das entrevistas que ele participou naquele programa comunista, o Roda Viva, onde 99,9%, que 99%, 110% dos repórteres que lá estavam tentaram massacrá-lo de todas as formas, chamando-o de diversos adjetivos que nunca lhe coube, taxando-o de excêntrico. Qual o problema se a pessoa quer usar barba ou quer andar sem barba? Qual pessoa? Olha lá, o prefeito estava de bigode, pelo menos naquela transmissão que ficou muito ruim. Qual o problema? A vida é dele, o corpo é dele, deixa o bigode crescer, a barba crescer, cada um faz o que quer. Então eu já estou destoando aqui daquilo que eu queria trazer aos senhores, mas basicamente é isso. Mostrar aos senhores que eu não tenho problema em vir aqui e falar, olha, eu errei, me perdoe. Mas o meu erro
não foi para tirar o foco dos senhores não, tá? Eu não cometi isso para poder fazer os senhores seguirem uma linha de pensamento como carneirinhos e cair numa armadilha, em mais uma armadilha, não. Foi um equívoco da minha parte. Tá aqui 2 dos cadernos que eu utilizei, aonde eu fiz as minhas anotações. Eu não seria imbecil de ficar falando qualquer coisa sem pelo menos ter um pingo de fundamentação. Eu me confundi com uma informação que me foi passada em um momento, e dado a quantidade de problema que eu tenho que superar todos os dias, na hora de colocar, a minha emoção falou um pouquinho mais alto do que a minha razão e me deixou meio míope. Peço desculpas por isso, mas, por outro lado, peço que reflitam. Se não temos, é porque não temos, primeiro, políticos decentes. Se o povo lá no Rio Grande do Sul não está com a marinha em peso lá para poder ajudar, é porque não temos políticos decentes. Vejam quanto foi tirado das Forças Armadas assim que o L assumiu. Então entendam que aonde a política poderia ajudar, na maioria das vezes ela atrapalha. E quem chega com boa vontade para tentar fazer alguma coisa para mudar esse cenário, na maioria das vezes, é taxada como o patinho feio. E é o que estão tentando fazer comigo. Então, querem me julgar? Paciência. Livre-arbítrio foi o maior presente que Deus nos deu. Faça o que você bem entender, mas arque com as consequências dos seus atos. Plantio é livre, a colheita é obrigatória. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.